Bom, vamos entender a questão agora dos processos de colonização, tá? A colonização, ela se dá através daquele período que a gente ficou conhecido como o expansionismo marítimo comercial, tá? Ou as grandes navegações, que é aquele período em que a burguesia europeia, portuguesa, espanhola, inglesa, enfim, elas começam a buscar, tá, a sair da Europa, quebrar o monopólio de Gênova e Veneza e buscar uma nova rota de comércio. Tá? O objetivo principal era o comércio com as Índias, tá? As especiarias do Oriente. E a partir daí vão começar a conquistar novas terras. Nessa ideia do processo de colonização, nós vamos ter aí a descoberta da América. E a América, tá, ela vai se enquadrar no que a gente chama de antigo sistema colonial. Okay? E a partir daí, os novos povos que vão chegar aqui, eles vão introduzir a sua cultura, tá? Levar a sua religião e toda a sua estrutura, e vão subjugar os povos que aqui estão, os nativos. No caso, no Brasil, os índios brasileiros, no caso da América Espanhola, as civilizações pré-colombianas, incas, maias e astecas, e nos Estados Unidos, as tribos que lá viviam. Tá? Então, o processo de colonização ele é um dos mais sanguinários e mais destruidor da história. Acredita-se que mais ou menos nesse processo aí de colonização, que vai ocorrer de mais ou menos do século XVI até o século XVIII, metade do século XIX, tem estimado mais ou menos a morte de 60 milhões de pessoas. Tá? Então, a gente sabe que a América, ela foi, primeiro que chegou aqui foi Colombo, tá? Colombo achando que a Terra explicando que a Terra era redonda, ele acaba chegando na costa lá das Antilhas, tá? Na região próxima a Cuba, acreditando que chegou às Índias, tá? Então Colombo, ele vai ser o grande divulgador dessa ideia de que a Terra era redonda, esférica. Lembrando para vocês que essa história da Terra plana que a gente vê hoje em dia, isso acontecia lá no século, na Idade Média, com a Igreja. A Igreja dizia que a Terra era plana, tá? Mas Colombo, Galileu, alguns estudiosos, eles vão contestar essa ideia de que a Terra era esférica, tá? E a partir daí, Colombo chega à América, ele acreditava que tinha chegado nas Índias, tá? Bom, porém, Colombo, ele vai dar nome à Colômbia, vai ser o país que vai homenagear a Colômbia, tá? Colombo vai ter o apoio dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castelo, porém, ele acaba ficando esquecido. O termo América vai ser dado ao navegador Américo Vespúcio, que chega aqui. Bom, então, o processo de colonização se dá desse contato. Quando os europeus chegam aqui, há um verdadeiro estranhamento entre os nativos, tá? Os portugueses, quando aqui chegam, com os ingleses, com os portugueses. Imaginem vocês, um calor danado, os índios vendo um monte de homens, todos vestidos, né? Cheirando mal. E os portugueses também, quando chegam aqui, eles se chocam em ver aquelas pessoas andando de forma livre, ao natural, nuas. Tá? Então, o processo de colonização ele vai se dar o que a gente chama o lema entre a cruz, a espada e a fome. Tá? Então, tanto a igreja quanto as monarquias absolutistas, elas vão se envolver nesse processo de colonização em que ambos vão estar unidos no processo de perpetuar sua cultura. No caso, os portugueses, quando chegam aqui, no caso dos espanhóis quando chegam na América, tá? Lembrando para vocês que esse processo ele vai se dar através, principalmente, das questões ligadas das arma de fogo. Você não tinha, os nativos aqui não conheciam arma de fogo. Então, por exemplo, aqui não tinha cavalo, aqui não tinha animais que os portugueses, os europeus trouxeram, doenças endêmicas, gripe, a peste bubônica que vai trazer nos navios, tá? O cólera, a tifo, a cárie, doenças que não tinham, vão ser fundamentais para o processo de colonização. Então, várias tribos vão ser destruídas por esse processo. O processo de violência,
tanto a sexual, tá? Várias mulheres vão ser violentadas e a partir daí vai haver esse processo, né, de mistura, de miscigenação, e a partir daí também a sífilis, ela vai também matar tribos inteiras, né, com o processo de contaminação. E a questão da religião. A religião é importante porque ela vai ter esse papel fundamental de tentar converter, converter o gentio, no caso é o índio, tá? Converter a sua religião, dizendo que a religião dos índios eram coisas do demônio. Então a religião vai ter um papel fundamental nisso. E o processo de escravidão, tá? Os europeus vão trazer para cá, sobretudo para o Brasil, sul dos Estados Unidos e Antilhas e Colômbia, a mão de obra escrava negra. Então os africanos vão ser introduzidos, vão pegar um povo que não tem nada a ver e vai introduzir aqui na América. Então esse processo de colonização, a gente precisa entender, a metrópole é aquela que domina, tá? Portugal, que subjuga, Portugal, Espanha, França, Inglaterra. A colônia é aquela terra que vai ser dominada, que no caso é a América. O pacto colonial é um pacto obrigatório entre a colônia e a metrópole. A colônia é obrigada a fornecer matéria-primas para a metrópole e a metrópole, por sua vez, ela acaba fornecendo produtos manufaturados. É claro que esse pacto ele não funcionava dessa forma muito como eu estou colocando. É só um exemplo simples. Havia aí várias outras formas de comércio dentro dessas próprias colônias, tá? Inclusive tráfico, tá? Tráfico por fora. E esse processo de colonização, ele vai gerar uma nova mudança do comércio. O comércio sai do Mediterrâneo e passa a ser um comércio interatlântico, tá? Interatlântico, entre as colônias europeias, as metrópoles europeias e as colônias americanas, e também no início aí do século XVI, a rota comercial com as Índias, que vai entrar em decadência e a partir daí as metrópoles vão passar a ficar apenas ali focando no que essas colônias podem dar. No caso, a América vai fornecer matérias-primas como ouro, pedras preciosas, prata e gêneros agrícolas, tá bom? Então, esse processo de colonização vai se dar de forma extremamente ligada à violência, à exploração e ao comércio entre colônia e a metrópole, tá bom?